Acontece com quem prende o homem de Deus, né? Nós estamos vendo aí no Brasil todo um aumento da perseguição enorme. A perseguição contra a igreja, ela saiu da conversa de só falar que pastor é ladrão, que crente é não sei o quê, crente é isso, que é aquilo, e passaram para a prática, né? Foram presos 2 essa semana por causa de som. Por causa de som, a bandidagem solta, e foram presos por causa de som. Pastores, onde policiais militares chegaram na igreja. Os policiais militares cometeram crime. Se vier aqui, vão receber voz de prisão por prática de crime do Código Penal Brasileiro, de turbação, vilipêndio de local de culto. Ainda tem o crime de abuso de autoridade, e ainda tem o crime que o STF equiparou o crime de intolerância religiosa ao crime de racismo. É imprescritível. Então, aqueles policiais ali cometeram um crime de vilipêndio, turbação no local de culto, abuso de autoridade, intolerância religiosa. Né? E eu espero que façam algo, né? As autoridades façam algo para punir aqueles policiais. Porque é melhor eles serem punidos pelos homens, com a perda de cargo, com prisão, do que eles aguardarem pela punição de Deus, que é o que é a morte. Nós estamos vendo aqui. Né? Que tudo está no controle de Deus, é como eu falei esses dias. Infelizmente, acho que, aqui claro que é um número exagerado meu, mas eu acho que 10% dos crentes em Cristo realmente vivem verdadeiramente crendo que Deus está no controle de tudo. Eu sei que é difícil para o ser humano em certas situações, né? Por isso que Jesus disse, felizes os que não viram e creram, porque você não vê, mas você sente, mas você tem a certeza, tem a convicção. Você não vê o ar, mas você sabe que quando faz, o pulmão vai se encher de ar. Deus é isso aí, é espírito, é verdadeiro, igual o ar, né? Ele criou o ar. Então, Deus tem o controle de tudo. Eu não tenho dúvida, isso aqui não é praga, Deus me livre de lançar o que era. Mas eu não tenho dúvida de que, até porque a Bíblia tem todos os exemplos, todos que perseguiram crentes, que mataram crentes, que prenderam crentes, todos não tiveram uma morte tranquila. E nem tiveram uma vida tranquila. Deus não deixa escarnecer. E o corpo de Jesus na terra é a igreja, é o corpo de Cristo. Então, é mais corajoso um policial que entra numa igreja, acaba um culto, prende um pastor, ele é muito mais corajoso em termos de querer enfrentar o perigo, do que um policial que entra na pior favela dominada pela pior facção. E chega ali e prende o líder da facção. Porque coragem para isso ele não tem não, ele tem para perder pastor. Mas é muito mais corajoso. Por que eles fazem isso? É uma coragem involuntária. Porque eles acham que Deus não existe. Eles acham que Deus não está no controle de tudo. Só que Deus está. Aguardem, acompanhem. Lembro, temos que orar por esses homens. Não é amaldiçoar nem desejar o mal. Orar, hoje mesmo eu vou orar por esses policiais. Foi uma intervenção de Deus na vida deles, para que eles se convertam. Mas se eles não se arrependerem, não tem perigo de Deus não agir. E ainda que eles se arrependam, tem as consequências dos atos, mas Deus é misericordioso e pode perdoar. Então nós estamos vivendo um momento de perseguição séria na igreja. Aqui eu passei um vídeo no grupo, um pastor aqui do Ceará foi chamado por um delegado da Polícia Federal para responder um inquérito por homofobia. Eu não conheço o inquérito, não li o que foi, porque se for por ele ter pregado na igreja, quando eu digo na igreja, não é dentro das 4 paredes, não. Igreja é o corpo de Cristo, é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Se ele estava numa reunião com os crentes, onde fosse, e ele pregou palavra, e falou que homossexualismo, ismo é doença. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Se homossexualismo, homossexualidade, ou como queiram chamar, é pecado, que a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus, e ele tiver sido chamado para responder um inquérito policial. Por isso, aquele delegado de polícia, autoridade policial, também está cometendo um crime de abuso de autoridade
e cometendo um crime de perseguição religiosa, intolerância religiosa também. Só não cometeu a turbação, vilipêndio de local de culto, como os policiais militares que interromperam o culto. O culto, esse momento que nós estamos aqui, ele é protegido por Deus e é protegido pela lei do Brasil. A Constituição Federal garante que o culto não pode ser vilipendiado, não pode ser interrompido, não pode ser turbado. Culto, nem um culto religioso pode. E a legislação infraconstitucional, o Código Penal, salvo engano, artigo 208, fala do vilipêndio de local de culto, fala do vilipêndio, da turbação de culto, é crime. E, como eu disse, o STF equiparou ao crime de racismo a intolerância religiosa, é imprescritível. Então, a igreja tem que conhecer também os seus direitos, como Paulo. Qual é o exemplo bíblico disso, pastor? Paulo. Nós vamos ver que quando Paulo for preso, lá na frente, no livro de Atos vai mostrar isso, que deram uma surra nele, chibatadas de arrancar carne. Aí no outro dia foram lá, aí ele disse, ei, vocês, eu sou cidadão romano, vocês me açoitaram sem um julgamento, eu sou cidadão romano, eu invoco meu direito de cidadão, que é o que infelizmente o brasileiro não conhece. O brasileiro não conhece os direitos civis. Lá nos Estados Unidos tem nem perigo, meu amigo, acontecer um negócio desse, porque uma criança conhece os direitos civis, porque já aprende na escola. E aí foram contar para o governador chegaram e disseram, rapaz, o homem é cidadão romano. O quê? Vocês bateram no homem, ele é cidadão romano? Não, pode soltar, pode mandar ele embora. Chegaram lá, não, seu Paulo, o senhor pode ir embora. Ele, negativo, mas rapaz, mande o governador vir aqui. Eu sou cidadão romano, vocês me castigaram sem um processo, sem um devido processo legal. O governador veio falar com Paulo e dizer, rapaz, pode ir. Com medo, por quê? Porque o governador violou a lei. O governador violou a lei e iria responder perante o imperador. Não importa o que foi que fez. Se foi contra a lei, o imperador romano ele aplicava a lei. E aí, os homens imploraram, até que Paulo, como os governadores vieram, pediram perdão e tudo, aí Paulo pegou e foi. Que o importante para ele também era pregar o evangelho. Mas ele não deixou de exigir os direitos civis dele. Então, do mesmo jeito que a palavra diz, meu povo peca por falta de conhecimento, o povo também sofre muitas vezes por legislação humana, por falta de conhecimento da lei, porque o Código Civil, o preâmbulo do Código Civil, a lei de introdução ao Código Civil, tem lá uma ficção legal. Lá tem uma ficção legal que diz o seguinte, todo cidadão brasileiro, aqui estou falando com as minhas palavras, né? Todo cidadão brasileiro conhece a lei. Por que é uma ficção legal? Porque é claro que ninguém conhece todos os artigos de lei que existem. Ninguém. Nem advogado conhece todos os artigos de lei que existem. Nem um juiz, nem promotor, nem desembargador, nem ministro, ninguém. Porque é muita legislação, várias leis, mas o que o Código Civil diz? Todo mundo conhece. Por que é uma ficção legal? Porque passa a ser considerado como verdade pela lei. O que isso implica? Ninguém pode se eximir da aplicação da lei, dizendo assim, mas eu não sabia, eu não conhecia essa lei. Não existe essa desculpa. O Código, a lei de introdução ao Código Civil diz que todo cidadão conhece todas as leis e aquilo está valendo. Então, não adianta chegar um policial, um delegado, um policial militar, o que for, eu não sabia não importa. A lei diz que você conhece a lei, vai responder agora. Então, o cidadão tem que ter um advogado, por isso a importância da ORMES, da Ordem dos Ministros do Evangélico do Ceará, e muitos pastores deixam isso para lá, de deixar de se filiar, de deixar de participar, para poder ter uma cobertura jurídica, um acompanhamento contra essa perseguição que se levantou no Brasil. Já se levantou, viu? Já se levantou. Então, aqui, nós vimos aqui, voltando para Atos